Oiê! E seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Quartzo, onde a gente conversa sobre planejamento leve, real e possível. E hoje eu vim conversar com vocês sobre os motivos da procrastinação. Já já eu vou explicar por que isso vai acontecer, antes eu vou falar que, é muito bom estar de volta. Tem um tempão que eu não apareço aqui, mas voltei inclusive com outro cabelo. Decidi semana passada que eu ia cortar o meu cabelo sozinha pela primeira vez na vida, foi isso que eu fiz da minha vida e fiquei feliz com o resultado. Mas enfim, estou voltando com menos cabelo e com motivação pra gente continuar os papos. Vamos lá. Por que eu quero conversar com vocês sobre motivação de procrastinação? Porque toda vez que alguém me manda pergunta como acabar com a procrastinação, a primeira coisa que eu faço é corrigir, porque você não acaba, você diminui, mas já já a gente vai entender isso. Você tem que entender a raiz disso. Da mesma maneira que existem coisas que te motivam, que te levam pra frente, existem coisas que vão te puxar e fazer você ficar naquela inércia de procrastinar, por exemplo. Mas uma das coisas que acontece é que a galera, quando você joga procrastinação, joga assim, procrastinação no Google, as pessoas acham muito que procrastinar é ligado com preguiça ou com a pessoa não faz porque ela não quer. Gente, não é necessariamente isso. E eu vou mostrar alguns dos motivos mais comuns para a procrastinação acontecer na rotina. Antes da gente entrar em todo esse papo dos motivos, da motivação, etc., eu quero que vocês entendam duas coisas. Existe motivo e existe ferramenta. Qual que é a diferença? Motivo é assim, o que vai te impulsionar para que você não queira fazer aquilo, para que você deixe aquela tarefa para depois, para que você ache que é uma ideia muito ok deixar aquilo para a véspera da entrega, por exemplo. A ferramenta é o que você utiliza para fugir daquela tarefa, ou seja, o motivo da sua procrastinação não é o celular, mas a ferramenta que você usa muitas vezes pode ser o celular, pode ser a Netflix, pode ser fazer outra tarefa produtiva, mas que não é a que você deveria estar fazendo, que acontece muitas vezes também. Enfim, motivo e ferramenta são coisas diferentes. Algumas motivações muito comuns para a procrastinação acontecer são medos. Então, medos de tarefas difíceis, medo de se frustrar, são dois muito comuns. A gente vai falar deles numa pegada só de medos, tá? Que é o seguinte, medo de tarefa muito difícil. Muitas vezes a gente tá fazendo alguma coisa, tá fazendo planejamento e tal, e aí tem uma tarefa muito, muito complicada, que parece muito complicada porque ou você não fez ela antes, ou ela realmente é uma tarefa que tem diversos passos, e aí você fica deixando essa tarefa pra quando? Pro máximo. Fica deixando essa tarefa pra depois, assim, fica adiando ela ao máximo. Aí, agora a gente conseguiu. E aí, no final das contas, isso fica muito pior, porque você acumulou uma tarefa que é muito difícil de ser feita para o último momento. E isso é extremamente comum. Muitas pessoas fazem isso justamente porque não entendem a clareza do processo. Não tem muito claro o que vai acontecer nesse processo, ficam com medo dessa jornada. É como se você estivesse caminhando em uma rua escura sem uma lanterna. Outro motivo de procrastinação é medo de se frustrar. Então, assim, pessoas que costumam fazer planejamentos que não dão certo, costumam cair nisso de procrastinar por medo de se frustrarem. Então, eu já planejei isso várias vezes, ou já tentei planejar isso de diversas maneiras, nenhuma delas deu certo. Pra que eu vou planejar fazer essa tarefa se eu vou me frustrar? E aí, acaba sendo até inconsciente isso, tá? E aí acabam deixando essa tarefa para depois, para evitarem esse sofrimento da frustração. Isso acontece muito também. Outro motivo é perfeccionismo. E, gente, perfeccionismo, vamos tirar aquela ideia de entrevista de emprego, de que perfeccionismo é um defeitinho muito legal, de você falar nossa, eu sou muito perfeccionista. Não é legal, não é divertido, tá? Pessoas que estão buscando perfeição constantemente são pessoas que estão indo atrás de uma coisa e de uma característica ou características irreais dos processos da vida dela constantemente. Então são pessoas que estão ali sempre buscando uma coisa que não existe. Ou seja, essas pessoas sempre vão estar se frustrando porque elas querem uma coisa que está aqui na irrealidade, né? Isso aqui é a irrealidade, tá? Vamos trabalhar com a mãozinha.
E elas acabam aqui, que muitas vezes esse é um lugar muito bom, um lugar muito incrível, e que elas acabam não conseguindo ter essa noção de, pô, eu fiz uma coisa muito legal por conta do perfeccionismo, ou no caso da procrastinação, elas são paradas antes de começar alguma coisa, porque elas já sabem que atingir esse padrão de perfeição não vai rolar. Então, elas simplesmente travam e não conseguem nem começar, tirar os projetos do papel ou tirar tarefas muito simples do papel por conta de perfeccionismo. Estamos da metade para o final do vídeo, então se você já viu alguma dessas coisas acontecendo na sua vida, comenta aqui embaixo que eu quero saber pra gente conversar mais em outro vídeo de outros conteúdos, tá bom? Terceira coisa que também acontece muito, autocobrança. A autocobrança tá ali quase prima do perfeccionismo e acontece muito de, pô, eu quero que isso seja o melhor possível. E é meio que uma moeda de dois lados, assim, né? Todas as moedas têm dois lados, não era isso que eu queria dizer. Uma faca de dois gumes. E esse rolê da autocobrança é uma coisa que eu entendo muito porque é uma coisa que eu estou trabalhando há muitos anos para dar uma melhorada. Então, assim, se tem uma dessas aí que eu tenho propriedade para falar, é essa. E autocobrança é uma coisa que acontece muitas vezes porque a gente quer cobrar da gente mesmo um negócio, assim, sempre o melhor. E ao mesmo tempo que a gente consegue ir melhorando as coisas ao longo do tempo, isso junto com a procrastinação pode ser de, pô, eu quero que seja tão melhor que eu nem saio do lugar para que seja só um pouquinho melhor. E aí essas tarefas ficam atrasadas, são metas que às vezes não são cumpridas, enfim. Outra coisa que acontece muito e que as pessoas procrastinam muito por conta disso é de não ter clareza dos próprios processos e dos próprios horários. Isso é uma coisa que eu vi muito na prática da Quartz, tá? Eu vi muito isso dentro de consultorias e ensinando pessoas ao longo desses quase 2 anos de Quartzo, de pessoas assim que não simplesmente procrastinavam porque não tinham clareza do processo delas, então não entendiam quanto tempo aquelas tarefas demandavam. E aí caíam naquele segundo tópico que eu falei pra vocês da frustração. Então, não tinham clareza, planejavam errado, caíam num planejamento irreal e esse planejamento irreal levava para uma falta de clareza de processos. E quando a gente não tem clareza dos processos, qualquer coisa serve. E qualquer coisa servindo não serve, você percebe? Tipo, o tanto que é irônico. É tipo assim, eu não sei qual que é o meu número de sapato, e aí eu vou vestir tipo, vários sapatos diferentes até eu entender qual que é o meu sapato. E assim, é muito importante que a gente entenda os nossos processos na prática, ao invés de ficar chutando, tipo, eu acho que eu demoro umas 3 horas fazendo isso. E aí depois, não vê isso na prática, não planeja de acordo e não ajusta, e aí as coisas continuam acontecendo, você continua se frustrando. Não, volta, dá um passinho para trás. Olha o seu planejamento. Faz o seu planejamento de acordo com os horários que você pensou que deve ser. Depois você vai ver e comparar os que você pensou com a prática daquele planejamento e aí você vai ajustar, tá? Então, de todos os motivos, esse é o único que eu tô dando dica porque essa dica é muito chave para muitas coisas dentro do planejamento. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu te dei uma dica muito incrível que se você colocar em prática, muito provavelmente vai te ajudar bastante, tá bom? Então, por hoje é isso. Esses são alguns motivos da procrastinação. E, gente, lembrando de novo, procrastinação é uma coisa comum, é uma coisa humana. O cérebro humano, ele basicamente foi desenhado para poder encontrar as coisas que são mais fáceis e mais prazerosas no agora. Então, muitas vezes, quando a gente tem um prazo muito longo e não tem clareza dos nossos processos, ou tem qualquer um desses motivos que eu falei aqui pra vocês, fica muito mais difícil de fazer aquela tarefa quando a gente realmente deveria fazer, pra não se sobrecarregar e não ficar irritado depois, beleza? Mas é basicamente isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!